E vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que nos fortaleça diante desse cenário, que fortaleça cada uma das famílias neste nosso planeta, em especial os que estão conectados conosco hoje. Que Jesus possa consolar aquelas famílias que passam por algum momento de aflição, por um ente que esteja cometido pela Covid ou por qualquer outra doença. Pedimos que o Mestre Jesus, o médico dos médicos, visite os hospitais, que coloque sua mão sobre cada um desses enfermos, transferindo a eles as energias necessárias para que eles recuperem seus corpos físicos, seus corpos mentais, emocionais, levando a eles conforto, levando aos seus familiares fé, perseverança, e que nesta noite seja uma noite abençoada para todos que estamos neste planeta, sejamos encarnados, sejamos desencarnados. Que o Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Pode ser que alguém tenha entrado na hora da oração. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema do curso Construção Material de uma Vida Espiritual, nós vamos falar sobre família material e família espiritual. É quase uma continuação da palestra passada de planejamento reencarnatório, porque esses dois temas eles acabam se misturando muito, porque para a gente estar numa família material, nós tivemos um planejamento, que nós vamos falar ao decorrer do nosso bate-papo, um planejamento para estar nessa família e o motivo que nos coloca. Mas quando eu pensei sobre esse tema, é a primeira família que me veio, e principalmente pensando na importância da família, porque a gente pode, talvez, não pensar nesse tema com a importância que ele deve ter, foi que Jesus escolheu vir em uma família constituída de pai, mãe, teve irmãos posteriores, teve tios, teve seu primo João Batista, ou seja, ele poderia vir pelo seu nível de evolução que ele já se encontrava, ele poderia usar qualquer artifício para poder chegar até aqui na Terra e passar a sua missão. Mas embasando tudo que ele já disse nos evangelhos, que ele não veio destruir a lei, e uma das leis são exatamente essa, ele escolheu vir em uma família, ter uma mãe como Maria, para apoiá-lo durante toda a sua infância, teve José para servir de exemplo, para servir de tutor, para ensinar-lhe um ofício. Então, o papel da família é exatamente esse, o acolhimento daqueles que vão vir como filhos, filhas, e o que está em nossa volta. Então, a família tem um nível de importância muito grande no papel evolutivo do nosso planeta e, principalmente, de cada um de nós. A família ela constitui algo muito importante. Sem a família, nada poderia crescer de forma organizada. Então, ou seja, a família ela é a base fundamental sobre o qual se ergue toda a nossa sociedade. É através da estruturação das famílias, é através da solidificação dos laços que unem marido e mulher, depois a chegada dos seus filhos. E aí, lógico, que em torno dessa família orbita vários outros elementos, né? Nossos avós, os nossos tios, tias,
os amigos, que constitui toda essa órbita, né? Onde nós gravitamos em torno. Então, assim, ele é extremamente importante. Tão importante que no próprio Livro dos Espíritos, né, deixa eu lembrar aqui qual é a questão. Tem um capítulo que chama Laços de Família, e acho que na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, é isso mesmo. Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, ele fala que é uma recrudescência do egoísmo. Então, ou seja, nós ficaríamos à mercê de muitos outros agentes que não querem o crescimento moral e espiritual, onde a família começaria a perder a importância. Inclusive, hoje, a família, sim, Fred, já te vi, ela, quando começa a se encaminhar e começa a produzir aquilo, ela vai sofrer influência para aqueles que não querem a evolução deste círculo familiar. Sim, Fred. Boa noite, Leonardo. Primeira pergunta. E essas pessoas que não têm família desse bebê, serão sempre desequilibradas quanto ao crescimento espiritual? Esses que ficam esperando serem adotados? Você quer que eu Repete leia para de mim, a novo? outra parte eu não entendi muito bem, não. Tá bom. Então vou ler de novo, tá bom? Uhum. E essas pessoas que não têm família desse bebê, serão sempre desequilibrados quanto ao crescimento espiritual? Esses que ficam esperando serem adotados? Bem, como já dissemos que eu digo todos nós palestrantes, né? Tudo ele acontece através de um planejamento. Então, nenhum espírito chega aqui na Terra sem antes. Cada caso é um caso, tem lá as suas exceções. Eu não vou tratar as exceções, vou tratar de uma forma geral. Eles são aceitos por seus pais e por suas mães, o seu pai ou sua mãe. Porém, o que acontece? Lembramos que nós temos algo que é inerente a todos nós e que é extremamente respeitado, chamado livre-arbítrio. Então, seja, aquele que diz que aceita um filho e depois o abandona, nós sabemos que esse laço vai precisar ser reconstruído. Houve uma falha. Quer dizer que este irmão que abandonado foi, ele está fadado a ser desequilibrado espiritualmente? Não. A providência divina, de alguma forma, vai encarregar de colocar ao lado dele, ao longo de sua trajetória, seja uma família substituta, seja alguém que ele vai crescer, que vai encontrar uma família que vai o acolher. Como eu disse muitas vezes, os laços da amizade formam-se famílias e vai direcioná-lo. Eu, particularmente, conheço, por eu e N já termos trabalhado muito tempo como voluntários em orfanatos, conhecemos hoje mulheres, porque a gente trabalhava num lar que era só de meninas, hoje já são mães, já aceitaram outros espíritos, já vi, Fred, e conseguiram, com isso, se equilibrar, ter uma vida digna, são chefes de família e conseguiram, com isso, acredito eu, vencer aquilo que elas
conseguiram vencer, não, estão vencendo aquilo que elas vieram buscar. Então, não é porque um espírito não está dentro de um laço familiar constituído de um pai ou uma mãe, que ele será desequilibrado. Porque também nós temos, muitas vezes, espíritos que crescem dentro de uma família, vou colocar relativamente estruturada, mas que é desequilibrado. Por quê? É pela sua constituição familiar? Não. Porque nós devemos lembrar que antes o espírito ele vai ter do seu pai e da sua mãe as suas características físicas, mais algumas outras relações, mas o que vai prevalecer é o que ele é, as suas tendências, aquilo que ele veio buscar. Então, a família ela vai ajudar a moldar, a dar direcionamento a isso que ele veio buscar. Mas vai não, o que eu quero dizer com isso? Que, né, a pessoa nascendo numa família ou fora da família, ela vai ter que lidar com as tendências que ela trouxe. Sim, Charles, depois o Fred. Léo, a impressão que a gente tem, às vezes, nessa pergunta que o Fred colocou, é que, a pergunta que muitos fazem para nós, é um castigo você ser abandonado pela sua família, você não ter quem te adote e esse tipo de coisa? E eu queria que você aprofundasse um pouquinho essa fala, porque a gente precisa esclarecer isso para os irmãos. Olha só. Fala, Fred. Só fazendo a correção, é porque eu li errado. E você respondeu em cima da pergunta, né? A primeira parte que talvez você não tenha entendido foi a seguinte: e essas pessoas que não têm família desde bebê, entendeu? Por isso que ficou confuso, mas aí acabou sendo trazido esse assunto, só para fazer essa correção, tá bom? Porque, como eu errei, eu estou me corrigindo, tá bom? A minha leitura não foi legal. Tá bom. Tá ótimo. Mas se a resposta deu certo, então tá bom. Tá tudo correndo. Mas, Charles, olha só. Realmente, a impressão que se dá é que as pessoas possam... como foi a palavra que você usou? Castigo. Se sentir castigado. Ok. Então, o que acontece? Nós devemos lembrar que nós somos frutos daquilo de tudo que nós plantamos no passado. Então, nós hoje, que já começamos, né, vou dizer que nós estamos começando a nosso caminhar, a conhecer um pouco mais sobre as leis divinas, que vieram, né, através da codificação do Kardec, mas tantos outros livros que foram colocados e demonstrados depois, nós começamos a entender que ninguém passa nada nesta vida à toa. Existe um motivo para todas as coisas. Então, muitas vezes, pode ser parte de um planejamento meu, pode ser parte de um planejamento. E eu que preciso de passar por isso, para muitas vezes dar valor a uma família. Entende? Então, o problema é que a gente, muitas vezes, nós olhamos o outro com o filtro do nosso olhar. Então, se eu acho que uma pessoa que não tem família teve azar, mas muitas vezes é a caminhada que ela precisa ter. Entende? Então, sendo assim, nós temos que olhar para todos que estão em nossa volta, como Jesus demonstrou. Olhar a todos com amor no coração, amando todos, livre do coração de julgamentos. Porque a gente não sabe o passado dessa pessoa e o que ela se passou. A gente olha com um olhar misericordioso e fala, puxa vida, certa vez nós tivemos eu e a gente estava assistindo um programa de televisão e já vi, Fred, apareceu um
um psicólogo de São Paulo que escreveu um livro sobre invisibilidade social. Ele está fazendo a tese dele de mestrado, se assim, são aquelas pessoas que estão na sociedade e a gente passa e não se dão conta. E o trabalho dele foi sobre garis. E aí conta na passagem do livro que ele conheceu uma pessoa que é agente de limpeza, um gari, e que ela passava todo o Natal sozinho. Então, quando e ele era uma pessoa de uma família rica, tinha pai, mãe, família muito... Quando ele descobriu essa história, e na verdade ela passava o Natal na rodoviária, não é isso? Ela passava o Natal na rodoviária, ela sentava, porque como ela não tinha ninguém, ela ficava feliz de ver as pessoas descendo do ônibus, se abraçando. Então, quando ele fez isso, ele falou assim, olha, esse Natal eu vou passar para a senhora. Então, ele comprou uma ceia e foi passar por ela. Então, ou seja, dali, ele fala, dali ela passou a ser uma parente muito próxima. Então, um laço de família acabou sendo criado. Então, com isso, já vi, Charles, o que acontece? A gente vê, através da misericórdia divina, esses laços depois sendo reconstruídos. A gente não sabe a história, mas um laço foi construído e ela passou a ter uma outra aquilo passou a ter um significado muito maior para ela. Pode falar, Charles. Eu lembrei agora de uma palestra que a gente teve na fraternidade, que contou, era justamente uma pessoa que tinha ficado órfã e que depois encontrou uma família. E depois que ela desencarnou, ela viu que ela tinha cumprido a missão dela, que era dar oportunidade de uma pessoa ser a mãe biológica e depois dar oportunidade de pessoas que não poderiam ser pais de ter um filho. Às vezes a gente pensa que a pessoa está abandonada, mas na verdade ela tem uma missão para cumprir, que ela escolheu, né? Exatamente. É perfeito esse exemplo, porque ele nos remete exatamente às missões que nós temos individuais. Fred, eu não esqueci de você não, tá? Então, só comentando esse exemplo do Charles. Hoje, todos nós precisamos de ter a chance de nos tornarmos pessoas melhores. Nós reencarnamos para isso. A nossa primeira missão não é com o outro. A primeira missão que nós temos é conosco. Nesse planejamento que nós fazemos, que é uma teia muito grande de atores envolvidos para que a gente recupere, várias possibilidades acontecem. E muitas vezes acontece exatamente isso. Então, na verdade, para os nossos olhos, aquela pessoa, eu vou dizer, né, que não teria sorte, na verdade, ela foi a sorte de alguém. Né? Ela foi a possibilidade de resgate de alguém. Talvez, muitas vezes, a gente pode dizer, ela foi resgatada, mas, na verdade, ela resgatou uma outra pessoa. Então, olha que bonito isso, né? Então, muitos irmãos, às vezes, vêm nessas missões também, para que possam levar a outros a construção desse amor. Sim, Fred. O que você está falando aí, Léo, se aplica para aquelas crianças que ficam aguardando também serem adotadas, não é isso? Sim, Fred. E outra coisa, além disso, você poderia me falar o seguinte, assim, falar se é certo ou errado. Não é somente numa família convencional de pai e mãe que as pessoas progridem espiritualmente. Não existe só essa condição de progressão. Ter uma família, pai e mãe convencional, né? A pergunta é essa ou tem sequência? Não, essa é a pergunta. Ah, Esse é o questionamento. porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de família, a primeira sensação que nós temos é da família, vamos dizer assim, como a gente conhece, pai e mãe que terão filhos biológicos. Mas o conceito de família é muito mais extenso e hoje muito mais ampliado do que isso. Então, ou seja, nós temos pessoas que elas vão se unir com um propósito de constituir uma família. E isso vão fazer o quê? Vão dar oportunidade a outras pessoas, a outras famílias que por não interessa a gente por qual motivo foi, deixa as crianças em adoção. Isso significa que por eu não estar dentro de uma família, não ter vindo de uma família constituída desta forma, ela
não vai crescer? Que ela não vai prosperar? Então, ou seja, ela vai se desenvolver frente aos seus desafios. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre teremos a companhia dos nossos mentores, do nosso grupo de proteção, e a gente não chega nesta terra deliberadamente. Mesmo aqueles, como eu disse na palestra passada, que a gente fala assim, ele veio sem planejamento, ele veio, deixa eu lembrar o termo agora, compulsório, ainda me lembrou aqui. Veio compulsório, mas lembrando que ele pode não ter planejado, mas alguém fez por ele. Então, sendo assim, esse planejamento tem as pessoas que se conectarão a ele ao longo desta existência, que vai servir como não uma família constituída consanguínea, mas que vai formar uma família pelos laços da amizade. Lembrando que todos nós pertencemos à única família, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Jesus veio nos lembrar essa paternidade divina. E ele constituiu, ao longo da sua trajetória, uma grande família, além da família dele, né? Então, você tinha Marta, né, Maria Madalena, Lázaro, os 12 que acabaram, né, sendo a família que o acompanhou. Então, ou seja, foi construído toda uma família além da família consanguínea dele. Sim, Fred. Léo, essa é uma dúvida minha, uma pergunta que eu vou fazer para você, tá bom? Então, pelo que você está trazendo para mim, eu sempre tive dúvida nisso. Família espiritual, ela vai além do que a gente pensa, porque ela é feita em cima de laços produzidos, não é isso? Aí o pessoal fala sempre assim, laços de amor. Mas quando eu odio uma pessoa, quando eu desenvolvo ódio por uma pessoa, eu também não fiz laços com ela, ela não faz parte da minha família? Fred, existem as famílias, aquelas pessoas que nós criamos esses laços afetivos, que formam a nossa família espiritual, ela será eterna. Ela vai acompanhar a nossa, a gente vai evoluindo, uns passam na nossa frente, né? E aí vem cá e dá a mão para a gente fica resgatando a gente, e esse processo ele vai, mas a gente está sempre conectado. Então existe a nossa família espiritual, que nós somos unidos por esses laços pretéritos de amor, de carinho, de afeição. Só que muitas vezes essa família, ela não vai refletir na família material, que eu vou encontrar durante a minha trajetória. Por quê? Porque eu vou encontrar nesta trajetória aqueles irmãos no qual eu preciso aquilatar, aqueles irmãos que eu preciso, vou usar a palavra, me redimir, aqueles irmãos que eu preciso de resolver aquelas coisas que eu deixei lá para trás. Então, muitas vezes a gente se desprende, essa grande família espiritual, por amor que nos une, a gente se desprende em famílias materiais diferentes, mas esses laços jamais serão quebrados. Então, mesmo, como você disse, mesmo aquela pessoa que você odiou, que criou um laço, a gente vai ter que se conectar com ela de alguma forma. Ela pode se conectar depois à nossa família espiritual, ou ela vai, sabe, aquele negócio igual o primo, né? Tem lá a sua família, a gente tem a gente, ele vai pertencer a uma outra família, mas os laços, eles vão continuar. Então, sim, existe toda essa extensão da família espiritual, que a nossa família espiritual é muito grande, né? Porém, na Terra, a gente vem constituído nessa questão familiar com os espíritos que nós precisamos, muitas vezes, inverter a posição. Vou dar um exemplo. No livro do André Luiz, o Missionários da Luz, ele conta ali, na verdade, ele até é parte dessa história, está ligado à palestra de planejamento reencarnatório e parte da gente entender de família. Porque lá tinha um irmão, acho que é Sigismundo o nome dele, que, deixa eu pegar lembrar o nome deles aqui para falar direitinho, contar a história certa. Cadê? Eu sei, aqui, ó, é Segismundo. Os personagens são Segismundo
Sigismundo, Adelino e Raquel. Aí olha só como que essa relação do agora, ela se projeta para a próxima encarnação do futuro. Aí juntando as duas coisas e é onde como se constitui a família. Então o que acontece? O Sigismundo, o Adelino era casado com a Raquel. O Sigismundo, o que ele fez? Ele era apaixonado pela Raquel. O que ele fez? Assassinou o Adelino para poder ficar com a Raquel. Só que o plano dele deu todo errado. Por quê? Porque o que acontece? A Raquel, por causa da perda do Adelino, ela se desequilibrou, e se entregou às drogas, foi para a prostituição e se suicidou. Aí o Sigismundo, quando ele vê que o plano deu errado, ele fez o quê? Também se suicidou. Aí o que acontece? Volta ao plano espiritual e volta todo aquele processo que a gente já conhece, né? Volta lá, está em desequilíbrio, vai para, enfim, passa por todo aquele processo de recuperação. Aí, adiantando a fita da história, né? Depois que o Sigismundo, ele já se recupera, ele vira um trabalhador, ele começa a trabalhar no plano espiritual efetivamente, tanto que depois aquelas que lhe ajudaram, as pessoas gostavam muito dele, sabe? Rezavam pelo espírito dele, e aí até que chega um dia que fala, ó, acho que está na hora de você reencarnar. E aonde ele vai reencarnar? Adelino e Raquel voltam para a vida material. Sim, Fred. Dá para terminar de contar a história? Então tá bom. Então eles voltam para o plano material, né? Encarnam novamente, se encontram como marido e mulher, constituem o seu laço familiar de novo, e no processo reencarnatório do Sigismundo, o que acontece? Ele volta para lá, eles desdobram os pais, ou seja, né, no plano espiritual, tanto o Adelino quanto a Raquel, e o Sigismundo aparece para ele, pede perdão para o Adelino o perdoa, e aí só nesse fato dele perdoar ele ainda, como espírito que vai vir como filho, muitos laços, sabe, muitas coisas que os prendiam de forma ainda muito pesada, com o perdão, isso é desfeito. E aí, no final da história, que o Sigismundo acaba vindo como filho do Adelino e da Raquel, sendo que o Adelino foi, né, o Sigismundo foi que cometeu aquele crime imenso do assassinato, e esses laços durante a família, então, Adelino vai acolher o Sigismundo, o Adelino vai lembrar que aquele que está ali na frente dele foi quem assassinou? Não vai. Por isso que nós tivemos a palestra passada sobre o véu do esquecimento. Então, ele esquece e vai fazer o quê? Vai reconstituir esta família e esse laço que tinha sido desfeito, ele seja reconstruído. Então, seja, olha a importância daí da família, da convivência, da proteção que esse espírito, ou todos os espíritos precisam ter, porque a nossa função como pais é acolher, proteger e educar os nossos filhos para que eles sejam pais e mães no futuro. Sim, Fred? Olha que pergunta legal. Então, poderíamos dizer que um dos objetivos de recebermos em nossa família material um integrante que nunca fez parte da minha história seria acrescentar mais ingredientes em nossa família espiritual? Por que não? Certo? Querendo ou não, a gente vai criar laços por pessoas ao longo da nossa jornada que vai ser tão forte quanto os nossos laços consanguíneos ou de convivência. Aí voltando ao tema lá da amizade. Então, essas pessoas, elas vão, por afinidade, pode sim virar nossos irmãos mesmos, na nossa família, na nossa grande família espiritual. Então, isso vai acontecer. É assim que as nossas famílias vão sendo constituídas.
pelas pessoas que a gente vai encontrando durante a nossa existência e que a gente vai atraindo, que a gente vai cativando e que essas pessoas se tornam tão próximas que a gente não consegue mais viver um sem o outro, né? Então, assim, a gente tem certeza que todos nós que estamos aqui, nós temos amigos que a gente conquistou na escola ou depois da escola, e no qual, muitas vezes, aí lembrando que muitas vezes no agrupamento familiar, e aí, seja consanguíneos ou não consanguíneos, mas daquele agrupamento da nossa família, a gente vai ter mais afinidade, talvez, com um amigo do que com um irmão. Agora, por quê? Porque, lembrando, nós estamos reunidos nesta família para que a gente possa reparar os nossos erros. Então, muitas vezes, nós teremos alguém como irmão, no qual a gente já brigou muito durante várias existências. A gente lembra? Não. Mas o nosso inconsciente, que é onde está guardado todas as nossas memórias, vai vir um automatismo que vai criar essa, sabe, essa rixa. E aí o nosso papel, como pais e como mães, é direcionar esse fluxo para que eles possam se respeitar, eles possam se amar. Pode ser numa existência só não, pode ser que precise de mais, mas eles vão começar uma trajetória de reconciliação. Sim, Charles, depois o Fred. E como os irmãos devem se comportar? Porque você falou como os pais devem se comportar nessa situação, né? Mas como os irmãos devem se comportar quando você é, por exemplo, provocado pelo outro e você tem uma tendência já a rebater essa provocação, você já tem uma antipatia natural, ou natural não diria, mas uma antipatia por essa pessoa. Como é que você consegue lidar com isso quando você está nessa situação? Ô, Charles, eu vou pegar aqui um texto sobre irmãos da Joana de Ângeles, um livro chamado Constelação Familiar. Vou até colar ele aí. Ó. Esses irmãos, portanto, são aprendizes da vida, formando o pequeno grupo social pródomo da sociedade ampliada, na qual serão convidados a viver no futuro que os aguarda. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, o que ela vem dizer, se a sua pergunta, seu irmão? Bem, primeiro, nessa escala de irmãos, primeiro a gente vem, primeiro filtro, que são os pais, depois vem o irmão mais velho, né, o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, aquele que chega primeiro, ele já vai recebendo do seu pai, da sua mãe, vamos dizer assim, eu vou usar o termo, essas energias, que são a educação moral, os exemplos, tudo aquilo que a responsabilidade do pai tem para com o filho, certo? Então, ele já vai adquirindo ali um novo molde, vai adquirindo ali uma nova carga, que ele vai recebendo e que ele deverá compartilhar. Olha a responsabilidade dos irmãos mais velhos, né, dos primogênitos, né? Ele vai ter que depois compartilhar aquilo que ele já foi absorvendo antes da chegada dos irmãos, vamos dizer assim, essa nova fase de sua vida. Então, seja, os irmãos, eles vão ter os seus dilemas, assim como o filho vai ter com o pai, ou o pai vai ter com o filho, certo? O que vai precisar ser feito? O que nós viemos buscar, a nossa evolução. Então, muitas vezes, nós vamos ter aí, a partir do momento que nós vamos ter, enquanto são crianças, quem vai tutoriar isso? Vai ser os pais. Os pais vigilantes, os pais que já conhecem a continuidade da vida, ou aqueles que não conhecem, serão intuídos pelos seus mentores, vão começar a tutelar, vão começar a fazer com que um se comporte bem com o outro, vai começar a semear o amor entre esses dois irmãos. Já na vida adulta, eles, por si só, através dos exemplos que eles vão escolher, seja no cristianismo, seja no budismo, seja em qualquer outro lugar, eles vão começar a constituir os seus caracteres morais. E com isso, eles vão começar a enxergar no outro essa construção deste amor.
entende? Então, ou seja, com o tempo, eles mesmos vão conseguir, se permitirem, através do que vão herdar dos seus pais, através daquilo que eles vão construir de conhecimento ao longo da sua vida, fazer com que essas arestas sejam diminuídas e muitas vezes até totalmente aquilatadas. Respondi, Charles? Eu tenho alguma coisa ainda que eu deixei de fora? Sim, Fred. Agora sim, vamos lá. Pergunta, então, a cada encarnação, a nossa família espiritual tende a aumentar? Existe essa possibilidade, sim. Porque a cada encarnação a gente vai lidar com uma infinidade de novos irmãos na Terra. E a tendência é que essa família ela vai crescendo, 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 até que a gente forme realmente uma única família universal. Esse é o grande propósito. Essa é a nossa meta. E onde a gente realmente se reconhece, que a gente enxergue no outro o verdadeiro sentido da irmandade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Até lá nós vamos vencer nosso orgulho, né? Para que, não, porque o que acontece? Hoje, muitas vezes, a gente, pela posição de pai, eu não posso aprender com meu filho, porque eu sou pai, eu preciso te ensinar. Mas eu estou esquecendo que, na verdade, nós dois estamos nesse papel de pai e filho, mas, no fundo, nós somos o quê? Irmãos. Então, nós vamos aumentando a cada encarnação essa grande família espiritual, até que vai chegar um momento que nós não seremos mais famílias separadas. Nós pertenceremos a um único agrupamento familiar. Isso aí são dias de um futuro que chegaremos todos. Sim, Fred. Vamos lá, mais uma perguntinha. Qual a diferença entre laços de amor e apego às pessoas que amamos? Porque, na verdade, não devemos ter apego às pessoas. Não é? Olha só, você tem razão. A pessoa que fez a pergunta. O laços de amor, nós vamos entender que a pessoa, a gente doa o nosso amor para ela pode nos retribuir, mas isso não quer dizer que ela vai ficar presa a nós. Eu gosto de pensar nesse exemplo do que nós temos. Vou botar minha relação com o meu pai. Eu tenho um laço, meu pai material, né? Eu tenho uma relação de amor com ele. A gente tem um laço que foi construído nesta vida. E aí, quando ele, de alguma forma, parte, eu estou apegado. E aí, esse amor passa a ser exacerbado. E aí eu gostaria que ele nunca saísse do meu lado. E aí, lembrando que aí eu teria uma ideia de um amor possessivo, onde que aquela pessoa da minha família só pertence à minha família. Ela não poderia mais pertencer a lugar nenhum. E nós sabemos, aí voltando, né? A gente desencarna, vai para o plano material, pode ser que na próxima encarnação a gente não seja mais pai e filho. Ele vai para uma família, eu vou para outra família. Os nossos laços de amor, eles permanecem. Isso faz parte da nossa família espiritual. Mas como com a pergunta foi colocada, esse apego, ele é não vou botar descaracterização, não, mas é um amor ainda que precisa ser melhor lapidado. É um amor que precisa ser melhor compreendido, para que a gente deixe aquele que nós amamos livres. A liberdade, ela é uma característica do espírito. Então, o apego a uma pessoa é um amor ainda que precisa ser melhor compreendido, melhor lapidado, para que chegue ao amor que nós queremos. Você mesmo, Fred, há um tempo atrás, deu uma palestra falando sobre o amor, né? Usou até Coríntios 13. Então, o amor é algo que a gente está em processo de aprendizado.
Então, esses laços que são construídos através das famílias material e da família espiritual são exatamente a oportunidade de colocar este amor em prática. Pode fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Pode existir casos em que o mesmo espírito reencarna, mesmo numa família não muito harmônica, pela necessidade de reencarnar? Ou sempre terá um objetivo mais profundo? Olha só, a família será o local aonde nós vamos nos harmonizar. Correto? Tendo isso em mente, aquele espírito vai reencarnar ali buscando o quê? Buscando ou contribuir com aquele conjunto familiar para que os outros elementos se harmonizem, ou ele vai estar ali presente porque ele precisa de construir aquela harmonia com os outros. Então, até que a gente chegue a esse objetivo da harmonização, eu vou usar a palavra harmonização, nós vamos precisar de ficar voltando com aquele conjunto que está ali. Como muitas vezes a gente pode ter feito várias coisas em várias reencarnações, nós vamos precisar de ficar muitas vezes, várias vezes juntos, para que a gente consiga construir as coisas que nós precisamos. Porque muitas vezes, como eu estava brincando na palestra de planejamento reencarnatório, a gente chega com uma lista muito grande que a gente quer resolver tudo na vida, em uma encarnação só. Aí chega como o povo lá tem mais conhecimento que a gente, fala, você não vai dar conta de fazer tudo isso, então vamos fazer por partes. Então, sim, muitas vezes nós vamos reencarnar na mesma família sucessivas vezes, para que em cada encarnação a gente consiga alcançar determinado objetivo. Mais alguma pergunta, Fred? Agora não. Então tá bom. Então vamos seguir a nossa linha, né? Então aí na família nós temos alguns papéis que já foram colocados. A responsabilidade dos pais, que é talvez a maior responsabilidade. Por quê? Porque nós, quando viemos, aí estou falando nós que somos pais, né? Eu, Fred, tem mais um monte de Argeu, Suzana que é mãe, Carmen, enfim, temos um monte já de chefes de família. Nós somos preparados, antes da nossa chegada, para receber os nossos filhos. Então, nós temos uma responsabilidade com estes irmãos. Então, ou seja, esses programas, todas essa TEI que é colocada em execução, ela precisa ser encarada de uma forma muito responsável. E muitas vezes nós nos perdemos dessa conexão pelas coisas da vida, pelas facilidades. A gente chega aqui e a gente tem lá um vício que seja, né, uma tendência a gostar de determinadas coisas e a gente acaba se esquecendo. Então, muitas vezes, quando a gente se une, marido e mulher, enfim, que a gente junta, a gente quer viver aquela vida sem a chegada daquele que nós deveríamos receber de uma forma, porque eu não quero, sabe, ter filhos vai dar muita dor de cabeça. Eu brinco com os meus amigos, eu falo assim, ó, a vida do homem ou da mulher, né, não muda quando casa, mas muda depois que os filhos chegam. Por quê? Porque a gente deixa de se focar na gente, e você passa a dar atenção total aos rebentos que chegam, aos filhos que nós vamos cuidar. Então, são esses exemplos, são os exemplos no lar, envolvidos no amor, de respeito, de paciência, que vai fazer com que os nossos filhos recebam e vão se tornar pessoas mais afáveis, mais gentis, mais dignos, com exceção daqueles, lógico, você fala assim, Léo, então todo mundo que a gente recebe como filho, e aí a gente dá amor, a gente dá exemplo, a gente tem que lembrar que cada caso é um caso,
E existe aqueles espíritos que virão com determinados transtornos psiquiátricos, enfim, com várias coisas, porque já são portadores dessa enfermidade em função das suas escolhas, e onde aqui na Terra, vou usar a palavra expiação, ela vai ser necessária. Mas até nestes casos, onde a gente vai ter ali nossos filhos, aquelas que serão nossos tutelados, com esses, vou dizer assim, com essas características, será o nosso amor, será o nosso exemplo, o nosso carinho. Aí eu vou usar a palavra energia, não serão essas energias transformadoras que brotarão desse conjunto familiar, que vai fazer com que ela possa se recuperar espiritualmente e já se vir para uma próxima, já se preparando para uma próxima encarnação, vai virar de uma forma melhor. Me fez lembrar uma história que eu li há muito tempo atrás, numa revista chamada Revista Cristã do Espiritismo, que ele contava de um casal que era espírita e, depois de muito tempo, conseguiram a esposa engravidar. E aí, logo no início da gestação, eles descobriram que essa criança, ela não tinha cérebro. O cérebro não foi formado. Mas por eles serem espíritas e por amar aquela criança, ainda tinha a esperança de que aquilo fosse um resultado que não fosse verdade. Então, durante esses 9 meses de gestação, eles foram conversando, faziam o culto no lar, eles iam na casa, enfim, todo o processo. A criança nasce e realmente tinha aquela deficiência, ela ficou alguns dias viva e veio a falecer. Então, passou-se um tempo, eles estavam numa reunião mediúnica, e o chefe da casa lá, vou botar o chefe, né? Esqueci o outro nome que eu poderia dar, o coordenador, ele disse que no trabalho daquela noite foi permitido que um espírito se manifestasse e que daria o seu depoimento. E aí o médium se prepara e o espírito começa a falar e eu queria começar esta comunicação agradecendo ao meu pai e à minha mãe que estão aqui nesta noite, por terem cuidado de mim quando eu vim a primeira vez, e eu estava muito debilitada em função de vários processos que eu vivi na espiritualidade. E foi graças ao amor do meu pai e da minha mãe durante o processo da minha gestação, com aquele carinho, com aquele amor, que essas cargas deletéricas fossem sendo drenadas. Então, eu vim para a matéria para que fosse drenado essas cargas deletéricas, dessas chagas espirituais. E graças a este amor, hoje eu posso estar aqui de forma perfeita, que eu possa me comunicar. E queria dizer para eles, que me foi autorizado dizer, que eu voltarei como filha deles de novo. E aí conta a narrativa da história, de que um tempo depois, eles engravidaram, e ela voltou perfeitamente, e a menina nessa história já tinha 3 ou 4, 5 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente recebe em nosso meio, em nosso lar, para sermos pais e mães, e aí sendo filhos biológicos ou filhos adotivos, pessoas que vão ter determinadas características que fogem à normalidade. E caberá a nós este processo de cura, ou iniciar esse processo de cura. Como? Através dessas vibrações de amor e carinho, de um amor mais puro, que é o amor de mãe, o amor de um pai que vai conduzir esse espírito ao longo de sua trajetória terrena, já preparando ele para a sua próxima encarnação. Então veja como que é importante, ou quanta responsabilidade nós temos junto a estes irmãos que chegam para que nós possamos conduzi-los. Então não é só uma relação de educação moral, de princípios cristãos, mas também uma relação de amor. Essa energia do amor, ela realmente opera
grandes milagres. Porque nós vamos pegar uma pessoa que tem determinado transtorno hoje, seja ele um transtorno de personalidade, são vários transtornos hoje que estão sendo, né, descobertos, tratados através da psiquiatria, através da psicologia, que na verdade são espíritos que estão precisando de reparar, cá atrás na sua jornada, esses desvios em função das coisas passadas, mas que somente o amor de um pai e uma mãe, o amor de uma família, e aí nós vamos colocar avô, tio, primo, toda essa constelação que está em volta, vai fazer com que a gente, lançando essas energias salutares em torno desse irmão, vai fazer com que o processo dele de caminhada, ele vá se curando. Porque não existe nenhum desvio ou nenhuma deficiência ou nenhum desequilíbrio que a gente possa nos proporcionar durante as nossas ações que não possa depois ser revertido e a gente ser curado. Fisicamente, a gente viu acontecer isso com Jesus e espiritualmente também. Sim, Fred. Está no mudo. Estou saindo do mudo. Olha só. Em cima disso que você está trazendo para nós, pode existir casos em que o espírito reencarna, mesmo... Desculpa. Espera lá, deixa eu me orientar aqui. Ah, está aqui. Espera lá. Mas também, desculpa, acontece o contrário, em que os filhos vêm para tornar os pais mais afáveis e equilibrados, certo? Peraí, fala de novo, que eu não entendi. Vamos lá. Mas também acontecem casos em que os filhos vêm para tornar os pais mais afáveis e equilibrados, certo? Fred, sim. Lembra que um vai aprendendo com o outro? Né? Nós devemos ter a humildade de que nós podemos e temos muito a aprender com os nossos filhos. Nós temos muito que evoluir como pessoas? Sim, temos. E nós vamos aprender nesse convívio familiar. Nós vamos aprender no dia a dia, a nos tornar pessoas melhores. Muitas vezes, eu digo pela minha experiência pessoal, no convívio com os meus filhos, muitas vezes são a convivência deles com eles que me tornam uma pessoa melhor. Muitas vezes, eles vão trazer do meu interior as coisas que eu estava ocultando e que eu não queria trabalhar. Então, eles vão me alfinetar e vai eclodir sentimentos, eclodir emoções de que eu, lembrando, nós viemos aqui para que a gente possa nos tornar pessoas melhores, então vai trazer isso à tona. E quem trouxe isso? Foi a minha convivência com meu filho. Então vai fazer com que eu coloque para fora aquilo que estava oculto, para que eu possa trabalhar esse sentimento e também me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Então, esses laços familiares, eles vão fazer com que isso aconteça. Então, nós vamos ser pontos de melhoria para os nossos filhos, e os nossos filhos, sem dúvida nenhuma, vão despertar em nós aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos ter a cada dia, se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Pode perguntar. Essa não é nem uma pergunta, vou dar um spoiler de um livro psicografado por um médium. Teve uma pessoa que falou assim, o livro Metamorfose mostra o exemplo de que o amor transforma de maneira muito bonita. É um spoiler do livro Metamorfose, psicografado pela Giane. Eu não podia deixar de falar isso. Eu ia falar o seguinte, né, que se a gente for pegar o livro da Metamorfose, se a gente for pegar o Perdão,
se for pegar todos os livros, a gente sempre vai ver que existe a família no centro de toda metamorfose que vai acontecer com os espíritos. Para você ver a importância desse convívio, a importância de como isso se processa em nossa vida, de como isso é presente, de como o amor ele vai transformar as pessoas. É somente no lar reditivo da família que isso é possível. Entende? Então, é ótimo que você trouxe a colocação, porque a gente convida a todos, né, a ler a Metamorfose, ler todos os livros. Por quê? Porque vai trazer exemplo muito concreto daquilo que nós estamos falando hoje, da importância desta família, da importância de que hoje, né, nós somos filhos, mas nossos filhos hoje nós seremos os genitores de amanhã. Ou seja, aí vai caber a prática, né, o advento da reencarnação, para que, como isso vai se constituir. Então, ou seja, eu ser filho vai me dar uma oportunidade de me tornar um genitor melhor. E eu, sendo um genitor melhor, eu vou criar filhos melhores. Então, nessa escala, a gente tem este processo. Nós temos o processo de pai, nós temos o processo de filho, e aí, como o Charles lembrou lá atrás, o processo de irmãos. Depois tem os tios, os avós, que vão formar toda essa família extensiva aí para poder dar suporte. Então, o nosso lar, ele não pode ser só configurado como uma edificação, com algo só material, capaz de oferecer segurança e paz. A casa, ela é argamassa, é constituído de matéria, mas o lar, onde essa família vai ser constituída, ela é criada através de quê? De renúncia, de dedicação, silêncio e zelo por todos aqueles que estão ali. Isso quem fala também é num livro da Joana, chamado SOS Família, da Joana, psicografado pelo Divaldo. Então, aí voltando ao tema da família, que ele bem fala, que é o quê? A família, em razão disso, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, as famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes, daquilo que a gente já falou, para as realizações que sempre se viram nos braços dos construtores do mundo. Então, ou seja, a família, ela vai ser ali extremamente importante. E ele completa. Essa aqui eu vou até colocar no chat lá para todo mundo ter, que eu achei muito, muito bonito. Que ele fala o seguinte, ó. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde mendram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Olha que bonito isso. Então, ou seja, nós estamos todos nesse agrupamento familiar, planejado no plano espiritual antes da nossa encarnação, não é somente um encontro genético ou de coisa, mas um encontro de sonhos, porque todo mundo vem com um sonho de quê? De se tornar uma pessoa melhor. O sonho de eu conseguir reparar o mal que eu fiz a alguém. Sendo assim, nós precisamos lembrar disso, que somos todos espíritos devedores. E estamos todos nesse grupo familiar, um
pagando a conta para o outro. Sim, Fred. Deixa eu te falar. Temos uma perguntinha, tá bom? Pode falar. Então tá. É porque eu pensei que você não estivesse me escutando. Filhos de pais separados têm salvação? Essa salvação está entre aspas. Sim. Qual a maior dificuldade espiritual que ele possa enfrentar? Olha, Fred, hoje a gente vive numa sociedade onde pais se separam. Frente ao compromisso assumido, esse é o melhor cenário, de acordo com o que várias literaturas apontam. Isso não é a minha opinião, estou falando de que a gente vê dos ensinamentos. Não é o melhor cenário, mas lembrando que a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente precisa de respeitar isso. Então, mesmo que os pais sejam separados, os pais continuam com a responsabilidade da educação do filho. Nós vemos isso muito bem. Existem filhos de pais separados que crescem maravilhosamente bem. Então, como diz aí, tem salvação? Tem sim. Por quê? Porque ele vai exercitar aquilo que ele veio buscar. Talvez os pais não estão juntos, não vai ter talvez todo o agrupamento familiar que havia sido planejado, e a gente está falando de hipóteses, né? Então, na minha opinião, sim, ele vai ter salvação, ele vai conseguir buscar aquilo que ele veio, quando encarnou, buscar. Entende? Então, seja, os pais, eles precisam lembrar, primeiramente, da sua responsabilidade frente aos seus filhos. Estando casado, marido e mulher, ou separados, continuarão sendo pais e continuarão sendo mães. Então, o que importa é que esse vínculo não seja quebrado. Não é porque eu me separei, como muitas vezes também acontece, que o filho, no processo de separação, ele, pelo seu pai biológico, é esquecido. Mas a providência divina vai deixá-lo desamparado? Não. Muitas vezes a mãe vai encontrar um outro homem, vai se casar e ele vai assumir o papel de pai. Então, assim, essa teia, ela é muito complexa. A gente não sabe o desenrolar de cada coisa. Cada caso tem seu caso muito específico. Então, é muito difícil a gente falar de uma forma incisiva sobre um ponto. Mas, de uma forma macro, todos nós podemos nos salvar, todos nós temos total condições, porque nós somos amparados, não só materialmente, mas principalmente pelo nosso grupo de proteção espiritual. Pode falar, Fred. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, antes de fazer a pergunta. Você está vendo minha mãozinha levantada? Tô vendo. Então, pode colocar que dá para eu ver. Vamos lá. Esse grupo doméstico familiar pode ser constituído de 2 homens e, no caso, serem tão amorosos que criarão bem filho? Sim. Sem sombra de dúvida. E aí como que eu posso dizer assim? É uma opinião minha, particular, que surgiu uma vez até numa reunião entre amigos, que foi colocada essa questão. E aí eu falei assim, se a gente for colocar nessa balança, um casal hétero produziu um filho e o abandonou. E aí vem um casal homossexual, ou seja, e o adotou, quem está fazendo o maior sinal de amor? Então, essa constituição dessa família hoje, ela é extremamente importante. Ela vai dar a esse novo filho a oportunidade de receber o amor legítimo. Nós entendemos hoje, nós já temos hoje capacidade de entender que o que importa, na verdade, é o amor que existe. E não essa relação hoje entre essas classificações que nós temos, mas o que importa verdadeiramente é o sentimento de paternidade, o sentimento de família que existe neste agrupamento doméstico, nesse agrupamento familiar. Então, é extremamente importante e valorosos essas ações que são feitas desse tipo, porque vai fornecer a esse espírito um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente de exemplo de moralidade, de amor, muito importante para os dias atuais. Então, isso está nas pessoas,
no nosso agrupamento, até porque a gente sabe hoje que a gente passa por essa função de homem, mulher, a gente troca em umas sucessivas vezes na vida. Então, isso é o que menos importa. O que importa verdadeiramente é o amor que a gente transmite. Esse amor que é capaz de curar. Isso é que é o mais importante. Você continua com a mão levantada? Tem mais pergunta ou tirou a pergunta? Tem mais pergunta. Então, vamos lá. No que se refere à família, vamos fazer desse jeito, né? O melhor cenário para você criar esses indivíduos dentro da família, né? O cenário mais... Não seria um cenário harmonioso? Porque muitas vezes os pais não se separam, mas vivem em pé de guerra. Não necessariamente você ter que pai e mãe unidos, sabe? Existe um melhor cenário? Não, você tem razão. Só que o que acontece? Eu acho que falta, muitas vezes, o nosso sentido, o nosso conhecimento da nossa frente, a nossa responsabilidade. A partir do momento, por exemplo, na Igreja Católica, ela, antes do casal se juntar, né, fazer lá a cerimônia de casamento, se casarem, existe o curso de noivo. Então, ou seja, os noivos são preparados e são abordados temas exatamente como está abordando hoje. A responsabilidade dos pais frente à criação dos filhos. E só que a gente acaba, na verdade, tudo o que a gente tem no curso de noivo, a gente, na verdade, teve lá no plano espiritual antes da gente encarnar. Ó, você vai assumir tal responsabilidade, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e você vai se unir, porque a gente vai se unir, marido e mulher, enfim, né? A gente também tem coisas que precisam ser aquilatadas. A partir do momento que a gente vai constituindo, que a gente vai tendo conhecimento, que a gente vai ampliando a nossa condição moral, a gente começa a ver que a gente não precisa estar em pé de guerra, porque, na verdade, nós estamos entre dois seres que precisam de se relacionarem buscando o seu melhoramento. Então, a partir que a gente vai aumentando o nosso nível de conhecimento, aumentando o nosso nível da nossa educação moral, essas brigas elas tendem a diminuírem, porque um começa a enxergar no outro a sua oportunidade de crescimento. Agora, enquanto isso a gente não encontra no outro a possibilidade da gente crescer, não enxerga no outro as diferenças que vai tornar que as pessoas vão se completar e não se distanciar, porque as diferenças, se fosse igual, isso era igual o dedo, assim, sabe? Se fosse igual, não daria da facaria assim. Então, as pessoas são diferentes para que uma consiga se encaixar na outra. Isso é a beleza do processo reencarnatório, da nossa sucessão de vidas que o Pai nos dá. Exatamente para que a gente consiga se completar, que a gente consiga entender essas diferenças que o outro provoca na gente como oportunidades de crescimento. Só que a gente, imbuído no nosso egoísmo, no nosso orgulho, aquilo ali fere a nossa alma, aquilo ali fere muito a gente. E a gente acaba entrando em pé de guerra. E aí essa constituição, essa responsabilidade, a gente esquece da nossa responsabilidade conjunta do lar, que é edificar essa família, dar o exemplo aos nossos filhos, e a gente passa nessa briga egoísta de um ficar brigando com o outro. Então, eu acredito que a gente passe por isso ainda, por desconhecimento, por ainda nossa imaturidade espiritual frente aos nossos desafios. A partir do momento que a gente começa a se dar conta, as fichas começam a cair, a gente vai se aperfeiçoando e isso vai melhorando. Sim, Fred. A Jane quer perguntar, tá bom? Tá bom. Então, boa noite. Dentro desse contexto que você está falando, é porque do jeito que você está falando pode soar, né, para alguns, né, que a separação foi uma escolha arbitrária, porque eu não pensei antes do casamento, porque eu não analisei, mas existem casos extremos em que ela se faz necessária até para a preservação do indivíduo. Só para não soar uma coisa para aqueles aqui que muitas vezes têm filhos, são separados e assim se sentirem mal com essa posição? Não, você está certa. É preciso colocar isso. Assim, eu não estou dizendo que a separação seja errada, não. Longe disso. Porque a gente tem que, primeiro a gente pensa na gente. Primeiro a gente pensa na nossa preservação. Isso é muito importante. Tanto que, né, eu disse anteriormente, que os pais separados não perdem o compromisso
que eles têm com seus filhos. Então, serão pais separados que farão os trabalhos, talvez até melhores do que se estivessem juntos e não tivessem um suportando o outro, né? Então, assim, é o livre-arbítrio. A gente precisa de pensar primeiro na gente. A gente também não pode passar uma existência toda amargurado, triste, porque a gente não vai estar fazendo aquilo que nós viemos buscar, que é o nosso equilíbrio, que é buscar a nossa melhoria, porque a gente sabe que a gente pode se relacionar com alguém e não dá certo. Enfim, são uma N possibilidades. Então, eu não quero dizer aqui que as pessoas são obrigadas a casarem e ficarem juntos pro resto da vida, mas o que eu quero só chamar a responsabilidade quando a gente está junto, de qual é a nossa responsabilidade frente àqueles que estão ali. Jane, eu agradeço aí, porque muitas vezes a gente acha que está passando uma mensagem e não está passando da forma correta. Sim, Fred. Mais uma perguntinha. E o filho que pede permissão para vir naquela família, para reencarnar? Não entendi a pergunta, fala de novo. Está escrito assim, ó. E o filho que pede permissão para vir naquela família para reencarnar? E o filho que pede permissão para ver... Eu não consegui entender, assim... Desculpa. Desculpa, é um comentário. É o filho que pede permissão para vir naquela família para reencarnar? Olha, vou pegar o exemplo lá do livro dos Missionários da Luz. Naquele caso, foi o personagem principal, lá, o Segismundo, que pediu, porque como ele foi o causador de um ato de sofrimento para aquele casal, ele pediu que viesse naquela família a fim de que ele pudesse pedir perdão. Cada caso é um caso. Então, vai ver que o filho vai pedir, muitas vezes o pai... Aí lembra que a gente está em posições diferentes, né? Naquela encarnação, eu posso ter sido o pai dele, e agora eu vou pedir ele para que eu possa vir como filho. Então, essas posições e a forma como é tratada, ela é muito individual de espírito para espírito, porque depende muito do que precisa ser reconstruído. Então, muitas vezes passam-se várias encarnações até que eu tenha alguma condição. Às vezes o dano é tão grande que não vai ser na próxima vida. Talvez eles vão ter que reencarnar de novo, muitas vezes para que eu tenha condições de pedir perdão, de me aproximar de novo daquela família, daquele agrupamento de pessoas, para que eu possa resolver. Então, muitas vezes, respondendo diretamente, sim, muitas vezes é o espírito que pede para vir naquela família. Muitas vezes a família fez algo contra aquele espírito, então, sabe, aí precisa de pedir permissão. Então, é dessa forma que acontece. Cada caso é um caso, essa fase já é clássica, cada caso é um caso, e vai depender muito do que precisa ser reconstruído nesse agrupamento familiar. Sem mais perguntas, Fred? Ok. Então, o que acontece? Nós compreendemos que muitas vezes esses resultados, eles não serão ótimos. Não vai ser tudo aquilo que nós esperávamos quando nós reencarnamos. Mas toda essa experiência, tudo isso que foi vivenciado no nosso agrupamento familiar, ela é extremamente importante, ela é extremamente ela vai servir de iluminação para aquele agrupamento. Que a gente muitas vezes pode dizer assim, puxa vida, eu tive uma convivência com meu pai, não foi muito boa, tive uma convivência com a minha mãe muito boa, muitas vezes a gente se coloca nesse papel como filho, né? Minha relação com meu pai, com meu irmão, com meu familiar não foi muito boa, mas eu tenho certeza absoluta que o fato simples da convivência, do tentar conviver, de passar esse período juntos, vai fazer com que todos esses saiam melhores do que chegaram. Nós nos tornaremos melhores. Eu vou chegar hoje, mesmo que eu possa me sentir frustrado ao final da minha vida, não consegui fazer isso, não fiz aquilo, né, não sinto nada, com certeza eu estou saindo melhor do que eu cheguei. Porque nada, aí voltando já várias palestras passadas, a gente não fica sem evoluir. O tempo todo nós estamos num processo de evolução. Nós estamos num processo de conquista.
todos os instantes. Então, nós estamos sempre conquistando, agariando novas experiências e fazendo com que nossos espíritos se tornem cada dia melhores. Sim, Fred. Vamos lá. A construção para melhor na vida material poderá fazer o que do positivo na vida espiritual. Então, vou repetir. A construção para melhorar na vida material poderá trazer o que de positivo na vida espiritual? Vou usar o exemplo da semeadura, né? Ou seja, tudo que eu faço na minha vida material hoje, eu estou semeando para a minha colheita, seja na minha vida, ainda na minha vida encarnada, mas principalmente na minha vida espiritual. Então, quanto mais eu tenho consciência de que meus atos hoje vão se reverberar para o futuro, aí futuro ad eterno, o que vai acontecer? Cada vez mais eu vou repensar as minhas ações. Então, ou seja, eu estou plantando, a frase é muito verdadeira, eu estou plantando hoje para colher amanhã. Tudo aquilo que eu experimentar hoje, tudo aquilo que eu colocar como ação, ela vai refletir na minha encarnação futura, seja no papel da minha família, seja no meu papel da sociedade como um todo, porque lembrando, né, já que a família ela é a base da construção da sociedade, então aquilo que eu faço fora também dessa grande família que é a sociedade, também vai reverberar no meu futuro. Sim, Fred. Deixa eu falar. A pergunta era assim, você respondeu, eu acho, sabe? Mas é que hoje eu estou com um probleminha, talvez, mas vamos lá. A construção para melhorar na vida material, para a gente nos melhorar na vida material, poderá fazer o que de positivo na vida espiritual? Eu acho que você respondeu. E qual é o problema? Não tem problema não, é porque de repente a pessoa fica chateada porque eu respondi errado, eu perguntei não tão adequado, entendeu? Então, eu fiz a reconstrução da pergunta. Então tá bom. Mas foi respondido? Se não foi, a pessoa dá um ok aqui e o Charles está querendo perguntar alguma coisa. Sim. Vai lá, Charles. Ficou ainda, Léo, a seguinte dúvida. Numa família em que eu não me adapto, em que há muitas agressões, em que há muitas situações que não são aquelas que a gente quer que tenha numa família, né? Me veio a pergunta, eu devo encarar todos esses processos que eventualmente a gente passa como atos de amor e não ficar procurando muito justificativas ou compensações ou contabilizar essas relações, porque a gente vê muitas famílias conflituosas, essa é a grande verdade. A gente vê muitas famílias em que o amor falta, né? Eu poderia dizer que se eu encarar essas situações como atos de amor, vai ficar mais leve para lidar com isso? Por que nossas famílias são conflituosas? Porque nós estamos todos em desajustes ainda. Então, quando esses desajustes eles são colocados à prova, eu vou usar a expressão que você usou, é um ato de amor. Por quê? Porque está nos dando a oportunidade de enxergar aquilo que muitas vezes nós queremos esconder em nós. Então, quando a gente verdadeiramente olhar nas nossas relações familiares e que extrapolam o seio de nossa família, porque a gente vai acabar reproduzindo na sociedade aquilo que a gente reproduz nas nossas famílias, como um ato de generosidade do Pai, de nos agruparmos, para que a gente coloque isso para fora. Nada ficará oculto, tudo terá que ser revelado. Então, isso vem das nossas perturbações íntimas. Então, são atos de amor. A gente, muitas vezes, não consegue compreender.
Eu estou tentando lembrar que na programação neurolinguística existe um pressuposto, estou tentando aqui puxar na memória para poder falar, lembrei, existe um pressuposto que todo comportamento, vou botar ruim ou errado aos nossos olhos, né, de quem comete, ele tem uma intenção positiva por trás. Isso aí, depois, quem quiser procurar esse pressuposto vai entrar um pouco. Então, ou seja, muitas vezes, se eu grito com meu filho, né, numa relação conflituosa, para que ele, sei lá, porque ele deixou a roupa no chão, ou não fez uma tarefa, qualquer coisa. A atitude em si, esse comportamento não foi bom, mas eu tinha uma intenção positiva por trás, que era o quê? Que ele fosse mais organizado, que ele fosse mais disciplinado. Eu só não expressei da forma correta porque eu estou nesse processo de aprendizado. Então, sendo assim, essas relações conflituosas, eu posso usar esse pressuposto para sempre estar olhando para o seguinte: o que por trás de positivo está me trazendo isso? O que está gerando tanto esse desgaste em mim quando alguém fala isso? E aí eu vou procurar, e aí vai ser a grande ferramenta da nossa evolução. É aí que nós vamos buscar o porquê que aquilo está acontecendo. Nós vamos parar e vamos começar a raciocinar, a trazer à luz desse comportamento conflitante que existe entre os membros, o porquê que aquilo está me incomodando. Estão sendo assim, eu vejo que, corroborando as suas palavras, são atos de amor. Atos que vão nos permitir sermos pessoas melhores. E essa convivência familiar é que vai trazer isso à tona, essa convivência familiar que vai fazer com que eu consiga no meu processo de melhorar. Então, no mesmo tempo que eu sou, vou usar assim, né, espetado, eu também sou espinho. Também preciso compreender isso. Eu preciso compreender que vai ter determinados comportamentos que vão fazer com que o outro não goste. E muitas vezes eu não aceito, eu acho que eu estou certo, aquele comportamento meu é certo. Mas não é. Está incomodando o outro. Então, nós dois temos algo a aprender. Eu entender que aquele comportamento não está, porque aí eu posso fazer, não, isso que eu estou fazendo realmente é errado, mas o outro também tem o seu direito da interpretação. Cada um interpreta o mundo da forma como ele foi ele constituído de toda aquela bagagem espiritual que nós trazemos. Então, assim, é um ato de amor nós estarmos todos nesse agrupamento, todos dentro das nossas famílias hoje. É um grande ato de amor divino para que a gente possa, principalmente, se melhorar como espírito, como ser que estamos no caminho da evolução. Fred, sem mais perguntas? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Você quiser fazer um encerramento? Então, ok. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Né? Que todos nós estamos na família que nós precisamos estar. Todos nós temos a nossa responsabilidade, sendo no papel de pai, sendo no papel de irmão, seja no papel de filho, seja no papel de avô, seja no papel de tio, seja no papel de primo. Todos nós estamos conectados a essa família para se melhorar e para contribuir com com a melhoria desse agrupamento. Então, não importa qual o papel estou exercendo, seja de filho, de pai, de sobrinho, de tio, de primo, eu tenho uma responsabilidade, que é a responsabilidade de me melhorar e de contribuir para a melhoria do outro através deste relacionamento, através da forma como eu vou enxergar o mundo, a forma como eu enxergo esses relacionamentos. Então, muitas vezes, eu posso não ser o mais velho, mas talvez eu fui o primeiro a ter contato com uma visão diferente. Então, a minha responsabilidade é começar a semear o amor entre aqueles. Então, muitas vezes, eu não sou o pai, eu sou um tio. Então, ou seja, nós temos responsabilidades. Nós não podemos esquecer dessa responsabilidade que nós temos com nós
e com o nosso próximo. Que possamos, a partir de hoje, enxergar a família não só como um agrupamento consanguíneo, ou que a gente se junte no final do ano, mas como um grande instrumento de lapidação, um grande instrumento de evolução espiritual, de grande importância. Tanto é que, aí vou reforçar, Jesus veio numa família, depois Jesus, no seu primeiro milagre, é num casamento, né, nas bodas de Caná, ou seja, uma família nova sendo constituída. Então, tem mais um exemplo aí da força e da importância que as famílias têm no processo evolutivo dos seres humanos e da sociedade como um todo.